dia, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora que você está vendo isso. Está começando agora o nosso primeiro episódio, a nossa estreia do nosso podcast, Onda Jovem. Esse podcast que vem com fortalecimento do movimento estudantil para garantir a voz ativa dos estudantes. Hoje temos aqui também duas convidadas especiais que passaram pelo nosso colégio. Agora eu vou apresentar a vocês, porque eu sei que vocês também estão curiosos para saber muitas coisas delas. Espero que vocês gostem e vamos sim para cima. E esse será só um novo começo de uma nova história do podcast Onda Jovem. Com vocês, Sabrina e Eduarda. E aí, meninas, como é que vocês estão? Eu quero que vocês se apresentem assim pra gente. E aí, Sabrina? Oi, eu acho que antes de agradecer pelo convite, eu queria parabenizar, porque é um projeto incrível, projeto esse que na minha gestão de Grêmio foi um projeto também, só que a gente não conseguiu colocar em prática. Eu acho que a gente precisa sim colocar nós jovens para a gente tem que passar o conhecimento que a gente tem para os outros jovens. Eu acho que tem gente aqui que não sabe o que é Grêmio, não conhece o próprio NTE, a gente tem que passar esse conhecimento. E agradecer também pelo convite, eu estou muito honrada em ser a primeira convidada para esse episódio. Estou feliz demais. Oi, gente. Sabrina já falou tudo, né? Já disse tudo. Gostaria de agradecer a Vitor pelo convite, parabenizar pela iniciativa, dizer que estou muito feliz em estar aqui, né? Ainda mais ao lado dela, que foi minha companheira de gestão, companheira de vida. E é isso, estou muito feliz. O que eu tenho para dizer é que eu acho que esse projeto tem muito a oferecer e é uma iniciativa muito boa e muito inovadora, assim, especial. Nós que agradecemos. Bom, a gente teve esse projeto, graças a Deus a gente conseguiu, né? Reativar. Sempre foi um intuito da gestão e também do Grêmio Estudantil. Então, tem vocês também que foram pessoas que marcaram também o colégio, foram pessoas que tiveram assim, uma representação enorme no nosso colégio. Seriam essencial, então não precisa nem agradecer, porque isso aí já seria uma... Para nós está sendo uma dádiva ter vocês aqui de novo. Bom, agora a gente vai conversar agora. A gente já não gosta de conversar, né? Bom, a gente já não gosta de conversar. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu vou começar primeiro por Sabrina, né? Mas assim, eu quero que tu diza pra gente, Sabrina, como que tu começou no movimento estudantil? Como que o movimento estudantil ele chegou até tu? Que tu disse assim, não, vou ser presidente de Grêmio, vou participar dessa nova... Então, quando eu entrei aqui no CERN, eu não conhecia nada desse ambiente estudantil, dessas lutas, eu não sabia. E aí uma colega minha na época, ela conhecia o Grêmio, eu não conhecia de início, ela me convidou para ser tesoureira do Grêmio. E aí eu comecei a ler Estatuto do Grêmio, comecei a pesquisar sobre o Grêmio, eu me apaixonei pelo Grêmio, fui tesoureira no primeiro ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio, eu não tive essa coragem de ser a presidenta, mas eu fui vice de Tailândia, uma pessoa incrível que me convidou para ser vice-presidenta dela. E aí a gente fez viagem, a gente foi para conferências em Salvador, e foi lá que eu conheci a UES, conheci o pessoal da COGEB, conheci pessoas incríveis que foi mostrando que a gente tem sim que lutar pelos nossos direitos, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, a gente tem que apresentar para quem não conhece direitos, e aí, ano passado, eu tive a coragem, coloquei minha cara. Na verdade, fui convocada a ser presidenta do Grêmio. Eu amei. Convidei Maria Eduarda para ser minha vice. A gente estudou bastante juntas. E foi isso que me apaixonei. E aí eu comecei a ser líder de sala, me candidatei para representante dos alunos no colegiado, fui participando do colegiado, foi incrível, fui me apaixonando cada vez mais pelos estudos e veio trazendo muita coisa boa para mim, que, por exemplo, ano passado, no primeiro ano, quando eu fui tesoureira, eu não tinha coragem de estar aqui falando na frente da câmera, falando para vocês. Então, essa responsabilidade que veio foi boa, porque me trouxe coragem e o que hoje em dia me ajuda na faculdade, me ajuda na minha vida, foi essa coragem que o Grêmio que trouxe para mim. A gente sabe que quando a gente participa desses movimentos estudantis, a gente meio que meio que amadurece um pouco. Então, tipo assim, quando tu falou que não tinha essa coragem, tu acha que o movimento estudantil ele te fortaleceu, vamos supor, ele te amadureceu? Com certeza, eu vi que eu estava representando outros jovens iguais a mim. Então eu peguei essa responsabilidade para mim. Eu ia ficar em casa estudando, eu buscava conhecer o que era que eu estava representando, porque essa responsabilidade era minha. Então eu tinha que lutar pelos meus.
Então, eu me amadureci bastante, comecei a criar coragem de falar, de mostrar que eu sei. Se eu sei, porque eu tenho medo de falar, entendeu? Então, foi o Grêmio que trouxe isso pra mim. E assim, quando, tipo assim, no momento, vamos supor, tu foi presidente de Grêmio ano passado, né? Tu teve alguma, qual foi, tipo assim, o impacto, assim, vamos supor assim, qual foi o impacto positivo que você conseguiu pro colégio, qual foi o impacto assim, negativo? Tipo assim, negativo, tu fala assim, você teve algum atrito, ou com estudante, ou com professor, ou na direção, teve algum embate? Porque, tipo, a gente sabe que nossos colegas de Grêmio Estudantil de outras Com localidades certeza. também passam por E, assim, diversas... são lugares, né, de sociabilidade e existem sim conflitos e conflitos são necessários. Porque Isso. para a gente poder encontrar uma solução, a gente precisa do conflito. Então, não pode simplesmente criar uma ideia de que o conflito ele não pode existir, ele precisa ser existido para a gente encontrar uma solução para o problema. Então, assim, eu acho que o conflito ele precisa sim ser necessário, precisa existir para encontrar de fato a solução e chegar a um meio que seja viável para todos, porque como a Sabrina falou, né, ser liderança não é só sobre mim ou só sobre você, é sobre nós. Então, diz sobre um todo, não É diz sobre uma exatamente pessoa isso. só. Então, tipo assim, porque a gente sabe que nossos colegas que são presidentes de grêmios igual a gente enfrentam por diversas coisas. Com Tem certeza. um amigo meu mesmo que ele é de Campo Formoso e, tipo, sofreu um ataque enorme da gestão e ele, como presidente de Grêmio, combateu com muita coragem, com muita disposição. E a gente sabe que a gente, que como presidente de Grêmio, a gente tem sim que tomar certas decisões, a gente tem sim que levar pautas e debater pautas e garantir os direitos dos nossos estudantes, porque somos uma representação deles. Exatamente, nós Porque, somos a tipo voz assim, deles. isso. É como eu falo na nossa gestão desse ano. O Grêmio Estudantil é como se fosse uma ponte. Isso. Porque a gente sabe que nem todos os estudantes do colégio têm essa certa proximidade com a gestão ou com os professores, Não conhece os direitos que eles têm dentro do Isso colégio. é muito legal, Vitor, que você está fazendo essa ideia de ser uma ponte, porque nem todos os estudantes conhecem de fato o que é o Grêmio, o que são as políticas públicas ofertadas pelo governo do Estado. Então, isso é muito bom quando você cria essa ideia, quando você fala sobre e mostra de uma forma literal para eles o significado e a função disso. Porque isso é muito importante, isso é muito bom. A escola precisa do Grêmio, o Grêmio precisa da escola. Acho que o nosso maior papel, o papel principal, é a gente passar o que a gente sabe para os nossos colegas e defender eles com a gestão e tal. Então, o Grêmio, o que é o Grêmio? O Grêmio ele é uma ponte, sim, dos alunos com a gestão do colégio, com os funcionários, com os maiores, né, o NTE. Tem aluno que, se você entrar em sala de aula, eles vão perguntar o que é NTE e eles não vão saber o que é NTE. Isso. Então, é importante a gente conhecer o nosso núcleo, saber quem a gente está representando, visitar, entrar na sala da diretora, bater na porta, fazer perguntas, tirar nossas dúvidas, porque é importante. Sim, aí agora eu quero voltar para a pergunta Eu achei que polêmica. tinha esquecido. Não tem como esquecer, não. Vamos lá. Eu queria que você me dissesse assim, uma coisa assim, positiva e uma coisa negativa de você como presidente de Grêmio. Então, positivo, eu acho que na nossa gestão a gente conseguiu muito aproximar os alunos da gestão da escola. A gente sempre fazia encontros que os alunos... Eu passava no corredor, o pessoal me parava, me perguntava, falava assim, eu quero isso, isso e isso, conversa com Karine. Eu passava para a Karine, sempre escrevia tudo, sempre anotei tudo e passei para a gestora. E ela sempre abraçou. A Karine, ela é incrível, a diretora do colégio. Eu acho que para nossa evolução como Grêmio, pelo menos na minha gestão, ela foi a principal incentivadora, ela sempre abraçou, ela sempre perguntava o que a gente precisava. A Karina é incrível. E ela sempre apoiou, ela sempre abraçou nossos projetos, sempre, tudo que a gente falava, ela aderia para ela e ela tomava como luta dela, né? Então, e conflito é complicado. E a gente vive aqui, o ambiente da escola, ele é um ambiente complexo. A gente está em sociedade, a gente tem minha opinião é diferente da sua opinião, da opinião de fulano, cada um tem uma realidade diferente, tanto fora da escola, dentro de casa, enfim. E a gente tem alunos aqui que, na maioria das vezes, eu penso assim, que os alunos, cada um tem sua realidade e às vezes tem uns que não têm uma realidade tão boa. Tem gente aqui que, às vezes, a refeição, a principal refeição que faz é aqui na escola. Muitas vezes os alunos só vêm para a escola por causa da refeição. E, às vezes não tem em casa e é difícil. E aí enfrenta problemas dentro de casa com mãe, com pai, com irmão. E a gente tem que transformar esse ambiente escolar em um ambiente agradável, um ambiente acolhedor. Então eu sempre quis passar isso para os alunos, que eu estava ali disposta a ouvir o que eles precisavam para passar para a gestão. Aí... Eita! Em uma reunião, acho que foi colegiada? Não, amiga, foi um projeto que teve. Eu não lembro o nome do projeto.
mas foi um projeto que teve. E aí precisaram de representações estudantis, para representar os estudantes. Eu lembro que fui eu, você, outro menino. Não lembro direito qual foi a pauta da reunião, não me recordo direito, mas a gente estava falando sobre Recuperação paralela. isso, foi algo novo, alguma coisa nova que estava chegando, e a gente precisava, enquanto estudantes, enquanto alunos, enquanto representantes dos estudantes, entender de fato o que era aquilo para poder passar para eles, porque quando a gente fala de estudante para estudante, soa diferente. Isso. Soa muito diferente. Eu sempre costumo dizer que a linguagem de estudante para estudante é a mesma. É isso, a gente fala a mesma língua. Diferente do estudante para estudante do que de professor. E também pra porque estudante. estudante representa estudante. Exatamente. Independentemente. Quem melhor do que o estudante para falar do Lógico. estudante, para representar o estudante? Ninguém. Não existe. Então, tipo assim, esse foi o principal conflito que vocês tiveram. Acho que da gente, enquanto líderes, representações estudantis com os professores, porque de início a maioria alguns professores não aceitaram a questão da recuperação paralela. Então, eu já tinha conversado com alunos antes que estavam precisando e tal, e aí a gente passou para isso, para eles, aí houve um conflitozinho, Eu mas a acho gente assim, conseguiu. tipo, além de a gente ter a entidade do Grêmio Estudantil aqui dentro do colégio, a gente tem também a entidade que é a UMES, né? A União Municipal dos Estudantes Secundaristas, que já envolve uma entidade que mexe com todos os estudantes do município. E a UMES é babado, viu, gente? A UMES é babado. Inclusive, sou vice-presidente dessa união. Quero mandar também um abraço para o meu presidente, máximo respeito a ele, Robson Arquini. Ai, meu Deus, também quero mandar um beijo pra ele, meu Deus. Ai, amo. É uma pessoa assim, que tá comigo assim, que a gente tá lutando, e tipo assim, a gente vai lutar cada vez mais pelos direitos dos estudantes. Então, tipo assim, o principal conflito que a gente tem e que a gente quer trazer para essa gestão é porque, assim, eu enxergo em que a nossa juventude aqui de Serra Preta, eu vou citar assim, a nossa juventude de Serra Preta, ela é desmotivada. Sim. Nossa, sim. Então, tipo assim, nós como entidades estudantis, nós que temos essa capacidade de fala, que temos essa capacidade de nos impor mesmo, por que não a gente fortalecer esses estudantes? Isso. Então, tipo assim, eu acho que o governo do estado criou essa paralela para ajudar esses estudantes, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá toda hora, então, a gente enquanto presidente de UMES, presidente de Grêmio Estudantil, presidente de alguma entidade estudantil, vai ter hora que a gente vai ter que sim debater, até hora que a gente vai ter que sim entrar em conflito com professores. E se posicionar. E se posicionar, porque os estudantes esperam isso da gente. Sim, Então, com eu certeza. acho que nada sobre nós sem nós. É. A gente precisa, Essa é a frase da minha presidenta da UES também. a gente precisa assim, colocar nossa cara, brigar, assim, brigas saudáveis, porque a gente precisa representar os nossos. A gente sabe o que a gente passou, sabe que tem alunos que vêm passando, então a gente tem que lutar sim. E assim, quem cala consente, né? Se eu não lutar, se a gente não se impor, o problema ele não vai ser resolvido, não vai ser solucionado. Então a gente precisa sim tomar a frente, se envolver, se entregar. Quando eu assumi a gestão, graças a Deus, eu não tive nenhum atrito com nenhum professor, né? Eu sempre escuto ao contrário. Os professores, eles estimulam, né? Eu ainda falo que eu ainda sou mais cobrado pela gestão e pelos professores do que pelos próprios alunos. Eu também não tive conflito nenhum com nenhum professor. E Karine, a diretora daqui, ela é excepcional. Vamos mandar um beijo pra Karine. Karine, um beijão pra você. Eu costumo dizer que Karine é minha mãe da escola. A gente tem a mãe da educação, que é Rovena, a Mami Segue, que é Larissa. Inclusive, um beijo. Rovena, um beijo, Larissa. A mãe do NTE. Isso, a mãe do NTE, que é Nívia, um beijo, Nívia. Ai, meu Deus, que saudade desse povo. E Karine é a mãe da escola. Isso. Porque Karine, ela abraça a causa, ela te incentiva, fortalece. ela te impulsiona, ela é uma mãe mesmo, gente. Sabe o papel de mãe? Karine faz na escola. Karine é uma das pessoas em que eu acho que se o Grêmio Estudantil hoje ele tem essa voz ativa, a gente agradece aos estudantes que impõe, que a gente participa, que a gente está dando nossa cara, Com certeza. mas a gente também tem que agradecer a Karine, porque é ela que dá esse apoio, 50% desse apoio vem dela. Como ela veio de família pobre, a educação que transformou a vida dela, então assim, ela participou de movimentos estudantis, então ela sabe da importância disso, né? Então eu acho que
essa pauta na qual ela trabalha do colégio é perfeita e eu sei que vai continuar. E sempre que ela conta a história dela, eu me emociono. Isso. Eu lembro que na formatura ela contou a história dela, eu me emocionei. Chorei com a história de Karine, porque é uma história muito bonita, uma história de recuperação, que tinha tudo para dar errado, mas foi lá e deu certo. Então, é um ponto fora da curva, né? É uma história que inspira a gente enquanto estudantes, enquanto Agora alunos. Sim. Agora eu vou passar para Dudinha. Para mim. Dudinha, gente, se vocês não sabem, Dudinha, além de ter sido vice-presidente do Grêmio Estudantil Antônio Conselheiro aqui do colégio, ela também participou de outras políticas públicas voltadas para a juventude no estado também da Bahia. Ela participou do Jovem Deputado Baiano, líderes também. Fui líder de classe, Isso. fui líder municipal, fui líder aí, de escola. Dudinha, a gente quer saber como é que foi. Gente, muito legal. Inclusive, participem, adentrem nas políticas públicas ofertadas pelo governo do estado, porque assim, é um caminho sem volta, é um caminho bom, é um caminho transformador. Eu comecei minha jornada em 2023, quando uma amiga minha, inclusive um abraço para ela, Maísa, me convidou para ser vice-líder. Comecei como vice-líder. E aí fui gostando, fui me adentrando, fui me entregando, fui abraçando a causa. Quando eu vi, já estava sendo líder territorial. E o que é ser territorial? É você representar os estudantes do seu território. A gente tem um contato direto com o pessoal da COGEP, com a Secretaria de Educação do Governo do Estado, então a gente consegue levar as pautas dos estudantes de dentro da escola mesmo para eles, e é uma experiência muito boa, transformadora, me transformou enquanto pessoa, como Sabrina falou. A Maria Duarte de 2023 nunca estaria aqui, gente, falando assim, aberto ao público, nunca, não teria essa coragem. E assim, o maior desafio que eu enfrentei foi a minha falta de autoestima, porque eu achava que aquele espaço ele não deveria ser ocupado por mim. E foi as políticas públicas do governo do estado, com o incentivo dos professores, com o incentivo da diretora, que me mostrou que esse espaço ele deve sim ser ocupado por mim, enquanto mulher, enquanto moradora da zona rural, enquanto uma pessoa preta, negra, que esse espaço ele deve sim ser ocupado por mim, que eu posso sim estar aqui. Eu acho que é isso. Ai, meu Deus. Bom, Dudinha. Tipo assim, participar do Jovem Deputado Baiano te trouxe quais responsabilidades e quais desafios? É um pouco diferente do Grêmio Estudantil? Assim, a questão de responsabilidade, eu acho que pesa da mesma forma, porque ser responsável é você ser responsável. E o deputado jovem me transformou, assim, enquanto pessoa, eu costumo dizer, porque eu ainda era meio... não sei se leiga é a palavra certa para se utilizar, mas eu ainda tinha muito medo de participar. Então, foi a virada de chave, foi um deputado jovem, no qual eu vi que eu pude, sim, criar um projeto de lei. Eu criei um projeto de lei. Então, quando eu me vi naquele espaço, na Alba, na Casa do Povo, eu falei, meu Deus, eu estou aqui mesmo, representando o meu território, representando o meu município. Como assim eu tenho esse poder? Então, assim, responsabilidade... A gente ser responsável, a gente vai estar sendo responsável em todo lugar. Qualquer coisa que a gente entrar, qualquer coisa que a gente se propor a fazer, a gente vai ter que estar sendo responsável. Então, eu acho que não mudou muito, assim, do peso da responsabilidade, não, viu? É isso. Então, tipo assim, eu nunca participei de Jovem Deputado Baiano, mas tive, sim, a experiência de participar como líder de classe, líder de colégio, líder de município. Concorri também a líder de território, mas também não deu muito certo. Eu também não fui muito por esse caminho, não. E eu acho que a minha participação no Deputado Jovem Baiano acabou incentivando outros estudantes, porque Isso. Robson mesmo, ajudei ele a fazer o projeto de lei e deu tudo certo. Então a gente vê que a gente inspira outros estudantes, a gente é uma inspiração. Quando a gente para poder pensar, a gente fala, meu Deus, eu sou inspiração para alguém se inspira em mim. Então isso da responsabilidade também cai nesse meio da inspiração, porque se eu inspiro outras pessoas, eu tenho que ser responsável, eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu tenho que cumprir o meu papel, fazer jus ao que eu me comprometi. É isso. Então, tipo assim, eu acho que fica ainda mais gratificante quando você escuta um estudante dizer que se inspira em você. Gente. E tu tocar nisso aí também, também já tive. A gente não se acostuma nunca. Aqui também que já falam, poxa, amigo, tu é isso, tu é aquilo. E tipo assim, tu se impõe. Quando cresceu igual tu. Eu falei assim, ó, gente, todo mundo pode ser igual a gente. Exatamente. Só basta a gente querer e saber dos direitos que a gente tem. Então, tipo assim, nada acontece por acaso. A gente não nasceu com essa mesma dicção que a gente tem aqui hoje. A gente precisa tomar uma iniciativa, se isso. fosse entregar. Então, tipo assim, eu hoje falo que foi graças ao movimento estudantil, né? Foi graças a esses meus pensamentos, foi graças ao Grêmio, graças a UMES,
a participar dessas políticas públicas que o Estado fornece para a juventude, que eu tive essa toda transformação, entendeu? E assim, quando você, enquanto presidente de Grêmio, você acha, porque eu sei que, eu não sei se com vocês aconteceram, mas por muitas vezes passou na minha mente que os estudantes não se sentiam representados. Com E certeza. quando você escuta mais de um estudante falando bem assim, não, Vitor, você nos representa, você, a gente se inspira em você, aí dá uma força a mais, Gente, dá com uma certeza, energia a sem sombra mais, de aí você dúvidas. quer lutar por mais e mais e mais, e aí é isso. E aí você se dá conta que aquele lugar ele pode sim ser ocupado Isso, por e você. a proposta da UMES, a proposta do Grêmio também, é tipo assim, é fortalecer essa juventude. É para que eles acordem, eu vou usar o termo assim, acordem, mas não é bem a palavra que eu queria usar, mas é que agora eu não estou muito lembrado da palavra que eu usar. Eu vou usar o termo acorde mesmo. Como se fosse despertar, desperte. É como eles para eles se despertar. A gente sabe que nós, enquanto juventude, a gente não pode ficar só em movimento estudantil. A gente tem que ter um pensamento crítico. Com A gente tem que ter um certeza. pensamento crítico voltado para a política, porque o lugar de estudante também é É na na política. política é tudo. Porque eu acredito assim, que essas políticas públicas que o Estado fornece para a juventude é justamente para isso. Com É certeza. justamente para a gente ter esse pensamento político. É justamente para a gente ter essa ideologia sobre a política, entendeu? E eu queria também que você citasse também um pouco sobre esses temas, né, polêmicos que estão acontecendo sobre a política, né, e na qual a juventude ela tem sim ido para cima dessas pautas, né? A gente teve aí o movimento que aconteceu em Salvador contra a PEC da blindagem. A gente tem também aí as pautas também sobre o fim da escala 6x1, sobre a taxação dos super ricos. Então, tipo assim, é importante nós, quanto juventude, e nós, quanto jovens, também participarem dessas pautas e falar um pouco dessas pautas também. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês duas sobre isso. O que vocês acham? Amiga. Então, participar de programas estudantis aqui dentro, aqui no ensino médio, me desperta um lado de liderança que eu não pensei que eu tinha. Eu conheço amigos que eu fiz na BAMU, inclusive a simulação da ONU. Esse ano vai acontecer de novo. Ano passado eu e Maria Eduarda participou, a gente fez um formuláriozinho, uma inscrição, a gente conseguiu, a gente foi destaque, não foi? Foram mais de 2.000 inscrições e foram 200 e poucos selecionados. E a gente não imaginou que a gente ia ser selecionado, foram mais de 2.000 inscrições e foi aqui do colégio eu, Maria Eduarda e Robson. Então, 3 pessoas aqui do CERN, então é gratificante. 3 isso. potências. E, então, despertou um lado de liderança que eu não sabia que eu tinha. E eu conheço amigos que eu conheci lá na BAMU, que quando concluíram, gente que está pensando em ingressar como vereador, ingressar na política, porque estudar é muito sobre, ser estudante é muito sobre política, porque a política é importante, é um assunto que não tem para onde correr, é sim polêmico, mas a gente não tem muito para onde correr. Então, a gente que sai do ensino médio, vai ingressando na faculdade, ingressando no mercado de trabalho, essas políticas afetam muito a gente. E a gente, enquanto jovem, a gente tem que mostrar que a gente tem força para lutar, que a gente tem que defender os nossos, porque a gente sabe da nossa realidade. De novo a frase, nada sobre nós sem nós. A gente conhece, a gente tem que falar sobre, a gente tem que mostrar sobre os nossos colegas, defender os nossos colegas, que a gente, às vezes, a escala 6x1 eu não trabalho, mas colegas meus jovens trabalham, então eu tenho que defender esse medo. Se eu tenho esse conhecimento, por que não? Entendeu? Então é importante sim a gente se posicionar, mostrar que a gente sabe, que a gente tem muito, a gente jovem tem muito. Às vezes o pessoal mais velho fala que isso aí é invenção de jovem, a Grêmio é invenção de jovem. Estereotipada da juventude, isso, o jovem está inventando isso, aqui está Porque eu sendo acho de fazer. assim, eu acho que esse povo mais antigo, eu vou usar o termo assim, eu acho que eles encaram os movimentos estudantis como aqueles eventos que, infelizmente, por algum momento na história, a gente foi obrigado a ir nas ruas, a gente foi obrigado a queimar pneu, a gente foi obrigado a fazer manifestação. Então, tipo assim, ficou tipo como uma versão... Fomos classificados como radicais. Isso. Os radicais, então, os tipo insanos. Assim, eu, enquanto presidente e vice-presidente de entidade estudantil, quando a gente fala bem assim, criamos a UMES, por exemplo.
muita gente falou assim, vixe, só vai cobrir e passar a mão na cabeça dos estudantes. Mas não é isso. A gente sabe também que a gente vai lidar com pautas na qual o estudante nem sempre está certo. Com certeza. Na maioria das Entendeu? vezes. Na grande maioria das vezes, a gente também vai dar com pautas também que o estudante não está certo. Mas a gente não vai julgar aquele estudante. Porque, Eu assim, mesmo quando como a gente para pra poder presidente... pensar, de onde é que tá vindo esse pensamento desse estudante? Tá vindo de onde? Tá vindo de quê? É isso. Tá. Então, tipo assim, eu acho assim, nós como presidentes, a gente tem que, tipo assim, chamar de canto. Ó, fulano, isso aqui não tá aqui, isso aqui tá acontecendo. Você não pode agir assim. Você pode perder o seu direito com Exatamente. isso. Então, tipo assim, é tudo na Na conversa, no diálogo. E a gente também, E Vitor, mostrando pra ele que aquilo que ele fez tá errado. isso. Vitor e Sabrina, a gente, enquanto representantes, a gente tem que saber também orientar. Como é que a gente vai orientar aquele estudante? Como é que a gente vai chamar para conversar? Porque a gente pode cair também em um espaço de constrangimento. Isso. E ao invés de a gente aproximar ele para as políticas públicas, a gente vai acabar afastando. Então a gente tem que ter esse olhar mais sutil para poder ver como é que a gente vai aproximar esse estudante, como é que eu vou corrigi-lo sem constrangê-lo. Então é muito delicado. Outra coisa também que eu mesmo encaro, e eu acho que vocês também já encararam, é assim, tem pautas em que Vitor, então Sabrina ou Duda estão debatendo, mas eles também têm falhas. Oxe, com mas certeza. a gente, nem sempre a gente foi... Gente, todo mundo... Gente, não. Gente, todo mundo falha, viu? Todo mundo... Ninguém é perfeito aqui, não. Vê se tá saindo estrelinha da minha cabeça aí. Não tá saindo. Nós, enquanto estudantes, a gente também a gente não faz... Eu mesmo falo. Eu mesmo nunca fui 100% estudioso. Sempre tive reclamação de professor sobre os meus momentos de conversa. Gente, estudante também erra. Então, estudante também brinca. Eu fiz eu e Robson fizemos uma apresentação da UMES, acho que vocês viram pela rede social, no Papa. Claro que a gente viu, se eles são babado. Assim, eu conversei com os meninos e eu falei assim, gente, eu não tenho vergonha do meu passado. Sim. Hoje eu sou aluno do 3º ano, completo meu ensino médio esse ano, graças a Deus. E assim, tenho 21 anos e não tenho vergonha nenhuma de dizer assim, no passado eu errei. Não pode ter vergonha. Realmente, no passado eu errei. Porque você só é você hoje porque você teve aquele passado. Sim. Você estralou na sua cabeça para você mudar. Por algum momento, eu brinquei demais. E sofri as consequências por causa desse erro. Mas hoje eu não olho bem assim, eu tenho vergonha daquele passado. Não. Porque foi graças a essas atitudes, foi graças a eu acordar no meio da minha caminhada que eu tenho essa maturidade hoje, que eu tenho essa compreensão hoje. Então, tipo assim, eu uso o meu exemplo para que outros estudantes não façam o mesmo que eu fiz. E a maturidade, ela vem vindo com o decorrer dos anos. Isso. Quando, no primeiro ano que eu fui tesoureira do Grêmio, eu jamais imaginaria ser presidente. Eu não me sentia, foi igual a Maria Eduarda falou, não me sentia capaz de representar a escola, um colégio grande. E a maturidade, ela vem com o passar do tempo. Eu já tive também minha fase de brincar, de às vezes não fazer a lição de casa, tirar nota baixa em prova, e tudo bem. Só que a maturidade, ela vem vindo com o decorrer do tempo. Teve uma situação até engraçada ano passado, que eu tirei uma nota baixa numa prova. E aí o menino, quando o professor falou, né, alto, e aí o menino saiu, a presidenta do Grêmio, tirou nota baixa, como pode? Então, a gente brincou com a situação, mas só que acontece, todo mundo erra, a gente tem que buscar, correr atrás, né, pra buscar. E a maturidade, ela vem com o decorrer dos anos. Isso. Aí, assim, agora a gente vai mudar um pouquinho da pauta da gente. Eita, como muda de pauta. Depois eu quero ouvir também a sua opinião sobre a mesma opinião que a Sabrina falou, sobre esses eu acho que o que eu iria falar era reforçando o que ela disse mesmo, que a gente precisa se encarar, se posicionar, até porque não existe neutralidade. Você ser neutro já é uma posição. Então, assim, ou você é do lado A ou você é do lado B. Não existe neutralidade. Isso. Se posicionar e defender o que você acha que é o certo. E refletir mesmo sobre, será que aquilo é o certo? Pensar criticamente, como você falou. Então, leiam bastante, pesquisem bastante, não sejam dogmáticos, procurem, pesquisem e vocês vão encontrar o lado certo da história. Isso. Agora eu queria saber assim, Sabrina e Duda, o que vocês diriam o que você diria, Sabrina, para a Sabrina do Fundamental 2 para a Sabrina do Fundamental do Ensino Médio?
com como era a Sabrina do Fundamental 2, da época do Edith. Eu acho que você estudou no Edith, não Não, foi? foi Na municipal. Lagoa mesmo? Foi. Então, eu sempre fui muito tímida. Minha vida escolar lá na Lagoa, no municipal, no fundamental, eu sempre fui muito tímida. Eu sabia ler e tal, eu sempre tive uma boa leitura. E o professor me chamava para ler na frente da sala e eu ficava com medo. Quando eu tinha que apresentar seminário aqui no CERN, eu morria de medo, eu não conseguia. Eu, às vezes, até chorei em frente de sala com medo, sabe? Com vergonha de falar. Então, eu jamais me imaginaria estando aqui, falando com o microfone, com a câmera. Eu jamais me imaginaria estar na faculdade, apresentando trabalho para uma sala enorme, com muita gente desconhecida. Aquilo para mim era um filme de terror. Então, eu estou muito feliz com essa evolução que eu tive, né? Eu acho que é importante a gente crescer. Eu cresci bastante, o Grêmio me fez crescer, a responsabilidade me fez crescer, o medo passou um pouco, talvez. Ainda existe bastante, mas o medo passou porque a responsabilidade é uma coisa que a gente enxerga como uma coisa ruim, que às vezes eu não dormia de noite quando eu tinha encontro, eu tinha conferência amanhã. Hoje eu não dormia de nervosa, com medo de ir, com vergonha. Ai, eu não vou falar. Ai, tem uns meninos no CERN que eu tenho que defender, que eu tenho que mostrar, eu tenho que falar da minha escola. Eu estou indo para Salvador, mas eu tenho que levar a Serra Preta comigo, eu tenho que falar do CERN. Então, eu fui crescendo, fui amadurecendo. Hoje em dia eu consigo falar. Eu entendi que se eu sei, eu tenho que repassar, eu tenho que mostrar meu conhecimento. Não tem para que eu esconder. Conhecimento a gente tem que compartilhar. Então, a Sabrina do passado, eu acho que hoje ela está muito orgulhosa da pessoa que se tornou, porque o medo passou, assim. Hoje eu consigo mostrar, eu sei que eu sei, e eu sei que eu posso passar para os meus colegas. Isso, eu acho que quando a gente tem essa revolução dentro da gente, é muito massa. Então, tipo assim, a gente passar esse conhecimento, a gente passar esses fatos da nossa história aos nossos estudantes, eu acho que também, querendo ou não, encoraja eles também, né? Às vezes, igual a Maria Eduarda falou, às vezes a gente ocupa um lugar que a gente acha que a gente não merecia estar ali. Ano passado, quando eu era o presidente, eu acho que o Vitor não vai lembrar, mas a gente foi convidado para participar de um evento em Ipirá, que foi encontro de líderes de classe e jovens ouvidores da Bacia do Jacuí. Foi. E aí eu fui representando o Grêmio, porque o Grêmio aqui do CERN e do Ponto eram os únicos 2 Grêmios ativos na Bacia do Jacuípe. Então, imagina que responsabilidade. E aí a professora Eleilza me convidou e ela falou que eu precisava fazer uma fala breve representando o Grêmio, porque eu não era nem ouvidora nem líder de classe, eu fui convidada como Grêmio. Então, eu fui mostrar o Grêmio lá para Ipirá. E Vitor, aqui na frente do CERN, Vitor uma vez Vitor me perguntou, eu estava nervosa sem saber o que eu ia falar, meu Deus, eu vou falar no fim do pessoal. E Vitor falou assim comigo, que um dia você queria ter aquele nervosismo meu, que você queria ser presidente de Grêmio. E hoje você está aqui sendo presidente de Grêmio, então é gratificante. A gente fica muito orgulhoso, porque é uma luta que não é fácil, às vezes não é fácil julgamento de aluno, de professor, porque é difícil lidar com o professor, é muito difícil lidar com alguns professores que têm uma opinião diferente da gente, que têm uma realidade diferente da gente. Então a gente tem que enfrentar mesmo e colocar a cara. Você, Dudinha. Ai, meu Deus do céu, eu fico até sem palavras depois de saber assim, falar. Dudinha, ela fica nervosa, mas depois, quando você vê, ela arrasa. Ela é assim. Ela engana você direitinho. Gente, eu costumo falar que depois do medo vem o mundo. Eu não, né? Clarice Lispector que fala, mas eu abracei essa frase dela, porque depois do medo, de fato, vem o mundo. Eu nunca, diferentemente de Sabrina, quando eu era pequena, quando eu era menorzinha, eu sempre fui muito extrovertida, eu falava mesmo. Projeto de escola, eu tava lá dentro, fia, lendo. Projeto de leitura, eu lia, pegava no microfone, falava, conversava. Depois que eu cresci, eu fui me sentindo meio insegura, por questões externas mesmo. Mas aí esse espaço de escola, de liderança, me mostrou, na verdade, que eu posso sim ocupar esse espaço, que eu tenho talento e que o conhecimento, ele precisa sim ser compartilhado, porque não é só sobre mim, é sobre nós. E o que eu digo para a Maria Eduarda do passado é que você passou por muitas dificuldades, mas você conseguiu chegar onde você sonhou um dia. Então, assim, é muito gratificante falar sobre isso, porque, poxa, é uma realidade que eu
sonhava, eu não imaginava estar aqui conversando com Sabrina, com você, sendo egressa da escola, estando em uma universidade pública, cursando o curso dos sonhos, para ser uma futura professora, para ser uma futura formadora de pensamento crítico. Então, assim, é muito gratificante olhar para o passado e ver que a gente conseguiu construir muitas coisas. Apesar dos apesares, a gente conseguiu construir muitas coisas. Isso. Eu acho também isso massa também. Eu acho que, tipo assim, eu sempre vi, eu vim ter essa proximidade com Sabrina ano passado. Mas com o Dudinho, acho que desde o primeiro ano, quando Sim, a gente já trocou umas ideiazinhas. Então, tipo assim, desde aquela conversa que eu tive com tu, dentro daquela sala de aula, tu tava indo pra, se não me engano, pra Salvador. Foi mesmo! Que eu tava com a mala azul. Gente, eu ia pra Salvador levar uma mala desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui. Ana Cecília está de prova. Desse tamanho aqui. Parecia que ia passar 2 meses. Mas eu também não jogo, não. Porque eu também... A gente foi esse ano, o Robson falou assim, rapaz, tu vai morar lá, né? Porque eu levei mesmo a minha mala e mais 2 sacolas comigo ainda. Aí tem que montar os looks, porque a gente tá no mesmo espaço que o governador. Tem que estar chique, então, né, tipo Bê? assim, eu vim te conhecer daquele tempo. Então, tipo assim, querendo ou não, também, pelo que tu falou, pelas coisas que tu me falou, como era, também me despertou uma curiosidade. Então, tipo assim, eu também fui mais também por causa do seu comentário também. Ai, que lindo ouvir isso, então, gente. Tipo eu fico assim, tão feliz quando eu ouço essas coisas. Eu mesmo costumo dizer lá pros meninos mesmo. Quem anda comigo aqui no colégio, que são próximos a mim, sabe. Eu entrei no CERN 2023 com o intuito de fazer medicina. Entendeu? Só que, tipo assim, existe... No decorrer do tempo, quando eu fui assumindo algumas responsabilidades do movimento estudantil, desperta a sua mente. Gente, com certeza. O movimento estudantil. Meu Deus, desperta muito. Alguma coisa da educação. Então, tipo assim, eu costumo dizer que me apaixonei pela educação. Entendeu? Então, hoje eu totalmente mudei o meu curso. É muito lindo ver isso, gente. Eu espero sim que nós seremos parceiros de... A gente vai ser parceiros de profissão, né? Historiadores aqui, ó. Com professores que vão sim formar um pensamento crítico sobre os meninos, né? E ensinar e dizer para essa juventude que a educação ela é sim o caminho de transformação. A educação transforma, gente. A educação transforma vidas. Eu recentemente pesquisei, dei uma pesquisada muito sobre Paulo Freire, que foi um dos educadores, eu acho que é o pai da educação. Paulo Freire é o nosso então, painho. Tipo assim, eu carrego uma frase dele em que ele falava assim: educação ela não transforma o mundo, educação ela muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. E então, tipo sobre assim, isso, é sobre isso. Essa frase dele, pra mim, me marca e vai continuar marcando sempre. E a gente percebe, Vitor, que o nosso amor pela educação ele é genuíno, porque quando a gente fala, a gente se sente confortável, a gente se sente no lugar. Gente, é muito bom você se encontrar e se ver naquele lugar. É muito bom, então, muito bom. Então, tipo assim, eu acho que o meu maior trabalho, tanto o meu quanto de Robson, é isso. É a gente fortalecer mais essa juventude, é a gente mostrar. Porque aqui, eu mesmo costumo dizer, que aqui em período de gincana, eu participei de 3, eu liderei as 3. Então, tipo assim, quando você se bota numa posição de líder, você vê a participação daquele colega. Por mais que esteja valendo ponto, por mais que ali E são essas pequenas coisas que motivam, que são o estopim da situação. Você olha assim, você fala, rapaz, aquele menino, ele não assiste aula, aquele menino, ele não presta atenção na aula, aquele menino só anda conversando. Mas você vê o intuito daquele menino, você vê o esforço dele. E você entende também porque, às vezes, ele não assiste a aula. É o nosso papel entender porque ele não está se comportando daquela maneira. E, tipo, teve gente mesmo que pergunta e fala comigo, Vitor, como é que tu consegue? Recentemente eu gravei um vídeo, eu não sei se vocês viram da prova do SAB. Com um colega meu. Do balde de água. Isso, com um colega meu. E aí agora, colega até que eu conheci aqui dentro do colégio também, e hoje levo pra vida. Então, tipo assim, teve gente que falou, como é que tu consegue? Como é que tu consegue tirar esses meninos da sala de aula e gravar vídeo e eles apresentar trabalho? Mas eu falo, gente, eu não faço nada. Eu só passo essa capacidade. Eu só passo em que eles têm capacidade, em que eles podem e que eles conseguem. Com certeza. Eu só faço acreditar neles. E às vezes, Vitor, o que a gente precisa mesmo é de alguém que acredite na gente. É isso. Porque da mesma forma que você se sentiu incentivado,
Da mesma forma que você se sentiu incentivado quando você estava na sala comigo, que a gente conversou, que foi a minha primeira viagem. Você se sentiu incentivado com a minha história, você também sentiu outras pessoas com a sua história. Então tipo às vezes, assim, o que a gente eu precisa é acho só que disso. o incentivo Só de um é o empurrãozinho. foco principal. Com certeza. Porque eu sou fruto de incentivo, vocês também foram fruto de incentivo. Com certeza. Então, tipo assim, eu costumo dizer que eu não fui só fruto do incentivo da minha família, mas fui incentivo, principalmente, de Karine e de Ajane, que foi duas Com pessoas que realmente me transformaram no movimento Meu Deus, estudantil. que saudade de Ajane. Um Entendeu? beijo, inclusive, pra você, pro Então, Ajane. eu mesmo costumo dizer, aí agora o povo fala, Vitor, mas tu passa pano pra gestão, mas não é que passa pano Não pra é, gestão. gente, não É sobre... porque a gente conhece. Gente, é sobre reconhecer. É sobre reconhecer. Então, Só eu quem... costumo dizer, eu considero muito Karine, amo ela demais, mas eu costumo dizer que a Jane é minha segunda mãe. Nossa, a Jane sim. Porque é uma pessoa excepcional, é uma pessoa que cada vez mais me fortalece, é uma pessoa que cada vez mais me cobra ao mesmo tempo. E ela fica feliz em ver a gente conquistando. Gente, a Jane me inspira demais. Eu queria saber de onde é que ela tira tanta força. Ela me inspira de um jeito que vocês não têm noção. Porque lidar com coordenação, a gente sabe que é Com complicado, certeza me inspira principalmente enquanto mulher, enquanto professora, enquanto educadora, enquanto coordenadora. É incrível, é uma diva, amo. Só sobre o incentivo. Ano passado, quando na nossa gestão, a gente fez a equipe, né, do Grêmio, a gente não colocou um ser humano do segundo ano. Todo mundo era do terceiro. Então, eu sentei com a Maria Eduarda e falei assim, Maria Eduarda, a gente vai sair do Grêmio e não vai ter ninguém pra Dá segmento. para dar seguimento ao que a gente construiu. Aí, quando a gente sentou para conversar, o primeiro nome que veio foi Vitor. Eu falei assim, Vitor é muito esforçado, Vitor é isso, Vitor é aquilo, e Maria Eduarda concordou com a minha opinião. E a gente está feliz, a gente queria te parabenizar e agradecer por ter levado adiante esse projeto lindo que é o Grêmio é incrível. E eu queria aqui já te convocar a mostrar para o pessoal aqui da escola, falar o que é o Grêmio, levar para eles o que é o Grêmio, mostrar para eles que o Grêmio transforma as vidas. Para ano que vem, ter Grêmio estudantil aqui ativo na vai escola. ter, que ainda tenho sem a minha Deixa eu puxar a sardinha pro meu ladinho também, ó. Mostre também ao pessoal quais são as políticas públicas ofertadas pelo governo do estado, porque, gente, tem muitas políticas públicas. Vocês precisam entrar, vocês precisam encarar. Essa divulgação que a gente tem que fazer, mas hoje a gente tem líderes Isso, antigamente era menos divulgado, tanto é que a gente nem sabia, né? Ano passado a gente participou da Babão, a gente se inscreveu sem saber o que era Babão. Sem saber o que era a simulação. É simplesmente simulação da rolando na Bahia. E é incrível, é uma coisa que mudou minha vida completamente. Eu representei a República do Panamá, foi um comitê sobre refugiados. E eu briguei, eu nunca me vi naquele lugar brigando, debatendo com pessoas desconhecidas que eu não sabia. Despertou um modo em mim que eu não sabia que eu tinha. Então é incrível, a gente precisa assim, divulgar, mostrar para os nossos colegas as políticas públicas, o que acontece, o que muda na nossa vida. Eu acho que quando você fica à frente de uma entidade, ou então participa de um negócio que você tem que debater, eu acho que quando você participa de movimentos em que tem que garantir direitos, você desperta Com você certeza. desperta outra pessoa. E a gente muda. Você desperta uma pessoa que vai à luta mesmo. É. Aquela pessoa que vai com sangue no olho Você pra começa garantir. a questionar, meu Deus, de onde está saindo tanta força assim É de mim, isso. que eu não era assim? Quando a gente vira liderança aqui dentro do colégio, não é só dentro do colégio, a gente vira liderança lá fora do colégio. Sim, a gente começa a assumir outras responsabilidades. É um mundo completamente diferente. Que depois que eu me tornei presidenta de Grêmio, eu me descobri um lado totalmente diferente. Não só aqui dentro do colégio, mas lá fora também. Foi incrível. Gente, é uma transformação de Queria dentro para saber, fora, de assim, fora para dentro. O que mais marcou vocês dentro da escola? O que mais me marcou dentro da escola? Tudo. Eu costumava falar. Gente, eu Mas costumava uma principal, assim. Eu costumava falar que eu não queria sair da... Gente, eu fiquei muito mal quando eu saí da escola, viu? A escola me empreendeu, eu criei muitos laços afetivos. Mas, meu Deus, sei lá, acho que o principal foi o apoio, assim, da gestão, da direção, as amizades que eu fiz aqui, que eu levo pra minha vida inteira, como a de vocês, a de Nicole e Ana Clara, minhas irmãs de alma, eu costumo dizer. Eu acho que é isso, a escola é esse espaço mesmo de troca social, de você se reconhecer, de você se encontrar, de você se ver no outro e ver o outro em você. Eu acho que pega mais para esse lado. Claro que também as políticas públicas, né, pesam bastante, mas eu acho que a relação social com as outras pessoas foi o que me pegou bastante. E tu sabe?
Eu compartilho do mesmo pensamento que Maria Eduarda. A gente cria amizades aqui. Maria Eduarda eu conheci aqui, amo minha irmã de vida. Foram 3 anos intensos aqui no colégio, mas que eu vou levar ela para minha vida, enfim. E não só ela, né, como o Vitor, outras pessoas aqui. Acho que o que mais me marcou foi essa virada de chave. Foi quando eu deixei de ser aquela menina tímida que não conseguia falar. Eu consegui começar a me comunicar, começar a mostrar que eu sei, autoestima, sobre conhecimento, que às vezes a gente se cobra muito. E me descobri uma pessoa nova. Então, eu acho que, fora os laços afetivos, né, as viagens foram incríveis para Salvador, muito bom. Ipirá, conhecer Nívia, Pronívia, o NTE, marca bastante. Nívia, nossa diretora. Inclusive, eu só conheci Salvador por causa das políticas públicas do governo do estado, viu? Nunca tinha ido na vida em Salvador, agora Baiana, nunca foi em Salvador, tu já viu que o negócio... Pois é, ó, inclusive um beijo aí pra vocês, Eu não viu? te julgo, não. Cogep, Lorena... Eu não te julgo, não, porque a primeira vez que eu fui também foi bem pequeno, nunca mais tinha ido. Menina, nunca tinha ido em Salvador. Fui por causa dos encontros estudantis também. Nunca tinha Então, ido em tipo Salvador. assim, uma pauta que vocês tocou é o que eu falei com Karine quando eu cheguei de Salvador. Eu falei com ela, Karine, eu acho que se a gente levasse alguns minutos daqui para esses encontros, tu ia ver a transformação. Transforma. Porque quando você chega lá, gente, é muito gratificante. Quando a gente chega você vê lá, que você não é o único. que a gente Você vê... é rodeado por um monte de estudantes A que tem o gente mesmo vê- pensamento, que tem o mesmo empoderamento estudantil. Você vê que a juventude, querendo ou não, ela aos A poucos gente está se vê levantando. entidades diferentes, grito de guerra que vai despertando uma coisa na gente que a gente tem vontade de lutar, de chegar lá e Os representar gritos de todo guerra da mundo. UES são os Da melhores. O Hérito maravilhoso. Arrepia, tu é doido. E- Léo mesmo teve um lá sobre Marielle que eu só não chorei por vergonha. que eu já ouvi esse também. Gente, Gente, É é incrível, perfeito. a gente conhece... Eliane também, a força que ela tem pra cantar, E é gente. isso, a gente Álvaro, conhece pessoas que... excepcional. A gente conhece pessoas que a gente jamais imaginaria conhecer. O Hérito, eu conversei com o Hérito rápido lá em Salvador. Muita gente boa. No tempo ele era presidente da UES, né? Incrível, e ele conversou comigo, ele falou assim, participa, vai, coloca a tua cara, não tem medo, não se esconde, porque você sabe. Por que você vai se esconder? Então é incrível. E Também temos levar... É tipo assim, os meninos chamam de Mamãe Ubis. Que é Morena Torres, outra Ubis. jovem também, que ela mulher Incrível, bonita, viu, incrível. gente? Que mulher bonita. ela representa força mesmo. Ela eu mesmo conheci ela esse ano. Ela esteve aqui no CERN, por exemplo. Ela ficou apaixonada por aqui. Então, assim, É maravilhoso. ela é uma estudante em que a gente também se inspira, Se inspira. entendeu? nisso. Pelo pensamento que ela tem político, pelo pensamento que ela tem pelo movimento, pela força que ela representa. E pela coragem, que não é Isso. fácil, não. Não é Então, fácil, assim, assim, a gente vê que nossa juventude ter jovens assim, a gente pode se influenciar outros para continuar. Sim, com E é certeza. como eu falei para os meninos e eu continuo falando. Sabrina já foi presidente de Grêmio, eu também já fui presidente de Grêmio. Ano que vem será a Roberta, que é a minha vice, que é uma menina também que Arrasou. trabalha muito comigo. Às vezes, eu costumo dizer, gente, que a minha diretoria, ela me acha um pouco insuportável, né? Porque as meninas também ano passado também sabem disso. Duda foi líder de colégio comigo também. Eu acredito que ela e Nicole também, por algum momento, me acharam também. Não, deixe disso que você não é insuportável. Você não é Mas insuportável. insuportável no bom sentido. No bom sentido. Ah. É porque, tipo assim, quando você... Gente, tem que motivar mesmo. Quando você É pega uma função união. dessa, você quer que tudo saia certo. Gente, não, sem contar na empolgação que a gente fica quando a gente assume. E eu costumo dizer que os meus... A gente quer mudar tudo. A gente quer mudar tudo. Eu costumo dizer que os diretores do Grêmio mesmo se verem loucos comigo. Porque, tipo, eu falo, meninos, vocês têm que agir. Gente, a gente quer mudar tudo. A gente não quer tirar isso, quer colocar aquilo, quer mudar aquilo, quer mudar aquilo. Então é um gás, é uma força que a gente Então, tipo, se questiona de onde tá saindo. Uma coisa que eu e a Jane, que eu tive o auxílio da Jane, que a gente fez esse ano, foi a modificação do estatuto e acrescentar alguns cargos novos. Sim, que era bem Isso. fechado. Eu achava, tipo no meu assim, tempo, eu achei também bem resumido. Porque, tipo assim, quando eu olhei, eu falei assim, aqui são cargos super importantes. Sim. Porém, eu coloquei alguns meninos, a grande maioria deles foi para estimular eles. Sim, é É legal. uma iniciativa Entendeu? muito boa. Então, muito tipo assim, eu falei, eu vou colocar os meninos, porém, eu vou acrescentar vice-diretorias, porque eu acredito que 2 jovens pensando ficam melhor. Com certeza. Entendeu? Aí, tipo, por exemplo, mesmo em uma dessas diretorias, na qual eu fui também um pouco
tipo assim, eu vou dizer um pouco assim, eu vou dizer um pouco questionado, porque foi diretoria de esportes. Não. Hoje eu tenho como diretor Nixon, que é um menino essencial, estudioso. Eu acho que vocês lembram dele, Sim. Nixon, Ah, Do com óculos. certeza. O sobrinho de Nossa, Norma. sim, sim, Então, sim. tipo assim, Norma também que é diretora do Edith, gente. Um beijo pra ela, junto com o professor Duval, que é coordenador, gente, que com certeza. estão nos apoiando nessa também. É uma construção, né? Uma Isso. construção. Pra gente ser o que Então, a gente é tipo hoje. assim, Você vê que abrange, não é só o pessoal aqui do CERN, o pessoal do município tá apoiando. É bem É muito então, legal. assim, ele é um menino assim que eu coloquei como diretor de esporte, é um menino que se importa com as causas, é um menino que entende sobre o assunto, é um menino que trabalha nessa gestão, entendeu? E o meu vice eu coloquei Eric. E aí agora eu fui um pouco questionado por botar o Eric na vice dele. Gente, Eric é maravilhoso também. A dupla fantástica, Nixon e Eric. E aí agora eu falei, gente, Nixon já é formado. Ele já tem um pensamento de liderança formado. Ele já tem uma capacidade. Com certeza. Eric, eu quero construir isso nele. E isso. Não, vamos bater palmas. Entendeu? Então, tipo assim. Tem que pensar as assim, dessa vice-lideranças forma, gente. é A dessa pessoa não nasce pronta, ela vai construir. Às vezes E ele pra ela brinca, construir, ela tem mas que é entrar. normal, é aquilo. Então, tipo assim, eu acho que Nixon pode ajudar ele e eu, como presidente, também posso ajudar ele para que ele consiga sem dúvida. como é que eu posso Desenvolver dizer? Isso, essas entendeu? práticas, Então, tipo assim, pensamentos. hoje a gente tem 20 diretores da diretoria do Grêmio Estudantil, mas são 20 É diretores muita que gente. trabalham. É muita mente pensante. Então, tipo assim, todos os eventos que acontecem no colégio, em que o Grêmio ele se posiciona, Precisa se posicionar. são tudo bem pensados e tudo Sim. bem trabalhados. A diretoria de cultura mesmo, temos aí Maria Clara, né? Maria Clara e Ai, Clarinha. Valéria da Lagoa. Nossa, Clarinha, linda, um Entendeu? beijo. Então, tipo assim, são Eu duas mandando beijo pra meninas todo mundo. também que eu não tenho. São duas meninas também que eu não tenho o que dizer. Todos os diretores do Grêmio Estudantil da minha gestão, eles são, sim, super bem desenvolvidos. Graças a Deus, são meninos que atuam bem. Porém, a gente sabe que no decorrer do tempo vai ter aqueles que se destacam um pouco mais do que o outro. E é normal, acho que Isso não é é um ambiente normal. de competição. E Clara, não, gente. que é a diretora de cultura, ela se destaca um pouco. Porque eu vejo nela uma capacidade enorme. Eu vejo eu vejo nela um desempenho enorme. Com certeza. E eu vejo isso em todos os meus diretores, mas tipo assim, você como presidente, você tem que ter um olhar para cada diretoria específica. E aí também isso pesa em como isso vai soar, sei lá, pra gente poder se encontrar numa profissão. Talvez esses projetos que a gente entra sejam o estopim pra gente se encontrar e se ver ocupando algum espaço, alguma profissão no futuro e encontrando o seu rumo profissionalmente. Porque no meu caso foi assim, eu me encontrei no chão da escola, fiquei com muita dúvida entre o direito por conta também das políticas públicas que eu adentrei nesse espaço jurídico, constitucional e tal. Mas aí, pensando na minha trajetória aqui no CERN, nas políticas públicas do governo do estado, eu vi que o meu lugar, que o meu espaço era no chão da escola. Então, isso é muito bom, Vitor, muito bom mesmo. Você perceber que aquela pessoa se enquadra naquele lugar e colocar, porque vai que desperte, vai que dê certo. Essa evolução, a gente fica orgulhoso. O Robson vai até me brigar quando eu falar isso aqui, mas eu conheço um Robson antes do Grêmio e conheço um Robson depois. Quando a gente estava montando as diretorias, eu escolhi Robson para cultura e lazer, não foi? Foi. Ele era bem a cara, sim, da diretoria. Não pensei em outra pessoa, Robson. E aí, depois do Grêmio, Robson se inscreveu, o Robson passou para escreveu no deputado jovem. A conversa que a gente teve lá em Salvador, Gente, Robson foi muito legal. foi. Então, a gente transforma pessoas e as pessoas vão transformando outras pessoas e a gente vai conseguindo construir esse ambiente legal, esse ambiente ativo na escola. E a gente não só transforma pessoas, a gente também se transforma. A gente não, com certeza. Vê aquela pessoa sendo incentivada por a gente fala, não, eu preciso exercer o meu papel. Dá uma eu preciso sede. cumprir isso direitinho, porque aquela pessoa ela se vê em mim. É a questão da responsabilidade. A gente pega uma responsabilidade pra gente, que às vezes tira o sono, mas que dá um retorno que não tem isso. Plantem, porque vocês vão colher os frutos. A gente está colhendo os frutos. Eu sempre costumo dizer os meninos em que, às vezes, na grande maioria das vezes, a gente é obrigado a
tomar um posicionamento, a ter uma pauta mais rígida, Com certeza. entendeu? Porque exercemos esses cargos de presidência. Sim. Nosso trabalho é esse, é fazer esse tipo de cobrança. E quando eu digo que os meninos às vezes me acham um pouquinho chatinho, é porque esse ano a gente participou de muitas construções de eventos aqui, de muitos projetos aqui do colégio. E eu sempre procuro saber como eles estão, como é que eles estão achando do Sim, é movimento, importante. o que eles estão achando. Tem que ter Então, um tipo assim, feedback. de 2 em 2 meses, eu sempre pedi para os meninos para eles me fazerem um relatório, me contando como é que está sendo o Grêmio, como é que eles estão se enquadrando, se eles estão gostando dos projetos, se eles estão gostando, no que o Muito Grêmio boa pode essa melhorar, iniciativa, no que o boa. Grêmio já está melhor. Porque você consegue também, você consegue reconhecer que você também é falho, que pode ocorrer falhas. E aí que dá agora, espaço com pra base mudar. nisso, eu e Roberta, a gente senta, a gente vê esses relatórios, a gente vê os pontos que o Grêmio precisa melhorar, os pontos em que a gente já está melhor e que tem que continuar. Sim. Então, tipo assim, a gente, no caso eu e Roberta, a gente sempre procura esse fortalecimento. Sim, é Entendeu? importante. Recentemente teve o desfile cívico, do 7 de setembro, sim. no qual o CERN também participou. E eu fiquei encantada quando eu vi que o Sérgio Sim, participou. porque era raro, né? É, bem- Então, assim, foi um movimento em que eu posso dizer a vocês que a gente recebeu a notícia faltando 8 dias. Meu Deus do céu. Gente, não fala dessa gestão, mas fala baixo, viu? Fala de baixo, porque essa gestão... Não, essa notícia. essa gestão é babado mesmo, merece outra salva de palmas, não sabia. Aplausos, A gente aplausos. recebeu essa demanda 8 dias antes. Karen ficou doida. Gente, Vitor, imagina o vamos desespero. organizar, Ai, meu Deus, é muito lindo ver essa união, gente, entre diretor e estudante. Quando a gestão conseguiu colocar o colégio 8 dias antes, caso não tivesse o Grêmio, caso não tivesse esse apoio, poderia desistir, não colocar. Então, para você ver a importância do Grêmio ativo no colégio. Você cai de Então- novo na importância e respondendo as perguntas do porquê que existe, do porquê que tem que ter, do porquê que tem que ter eleição, do porquê que tem que exercer a Então, democracia. A questão do desfile foi mesmo que o Grêmio que fez toda essa pauta, né? O Grêmio que fez todo esse movimento. Sim. E até com alunos em que o povo achava assim, meu Deus, Que não vai participar. Que não ia não ia participar. participar. E tipo assim, a gente encoraja esses meninos e vai continuar se encorajando. Com certeza, Mudando seguindo o esse assunto rapidinho, caminho. que a gente também quer saber que a live também acho que já tem mais de 1 hora de podcast. A conversa Eita, como a rendeu, gente conversa. Vou falar. A gente quer só ouvir um breve resumo de vocês. E eu já vou deixar uma pergunta aqui pro final. A pergunta surpresa, viu, gente? Em todo o nosso podcast temos, sim, algumas perguntinhas surpresas. E Eis aí a uma dessas pergunta perguntas surpresa. surpresas que a gente quer perguntar a vocês, se vocês vão responder na instante, é: quem é Sabrina? E quem é Eduarda? Meu Deus, você fala de todo mundo, menos de mim. Também. E aí agora a gente sabe que vocês, depois do ensino médio, agora vocês estão cursando faculdades. Duda, por exemplo, está na UFES, gente. Muito, Incrível. ela está muito bem lá. Gente, eu tô na UFES. Quando eu ouço isso, eu falo, meu Deus, eu tô na UFES. Ai, meu Deus, meu coração. Sabrina também está fazendo faculdade também, uma faculdade massa também. Então, são duas potências muito boas. Então, tipo assim, a gente quer que vocês contem como é que está sendo essa experiência de vocês na faculdade. Gente, a UFES é um sonho. Eu já imaginaria que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão legal assim. Gente, parece que eu tô num sonho de verdade. No começo, eu fiquei com muito medo, né? Porque o que é novo sempre dá medo, né, gente? Sempre Então, assusta. não adianta falar que tá preparado, porque você não tá. O novo assusta, o novo dá medo, mas vá, encare, participe, se arrisque, porque vai valer a pena. Eu construí amizades, já posso considerar amizades incríveis. Gente, eu sou assim, sou assim. Muito fácil de fazer amizade. Construir laços incríveis, a UF segue me surpreendendo e superando todas as minhas expectativas. O processo de permanência também está sendo
suportável. Eu achei que eu não iria conseguir por ser uma realidade muito diferente, né? Eu morava numa zona rural daqui de Serra Preta, no povoado de Bom Jesus, interior. Então, assim, tudo muda. Saudade de casa, saudade da minha irmã, do meu pai, da minha avó. Mas assim, quando a gente tem um objetivo final, eu lembro que o professor Elvinho, no meu primeiro ano, ele falou isso, né? Que a gente tem que olhar para o objetivo final e aí os obstáculos a gente vai passando no decorrer do caminho e eu tô seguindo com essa visão. Então, assim... Professor Elvinho sempre com suas professor Elvinho, do nada ele faz uma reflexão na sala de aula e você, assim, ó... Muda mesmo. Você pega para você. Ele mesmo tem uma frase mesmo que ele disse lá na sala de aula e todo mundo ficou com aquela frase na cabeça. Ele disse que conhecimento e diploma ninguém tira. Você morre e você leva. Eu costumo dizer tipo, assim, aquela frase... Então, tipo, essa fala dele pra mim mesmo tá marcada. Oxi, sempre marca. Eu costumo dizer que Elvinho ensina para além da matemática, porque ele ensina muito, ele vai muito além da matemática. Acho que é isso mesmo a minha história lá na UF. Está sendo muito legal, está sendo maravilhoso. Tô aproveitando o máximo. O que eu puder entrar, eu tô entrando. Agora vamos ouvir a nossa contadora. Gente, vocês estão percebendo aqui que tem uma de humanas e uma de exatas? Rapaz, tá babado nossa mesmo, viu? A nossa... contabilizadora, né? Eu tô fazendo contabilidade na particular. É engraçado porque são realidades diferentes. Tem a Sabrina aqui do CERN e tem a Sabrina que tá morando em Feira, que tá indo pra Unifax, que conheceu pessoas diferentes. E lá é uma realidade muito diferente daqui. A gente tem uma diversidade muito grande. Aqui é mais fechado. Então a gente faz amizade lá que a gente jamais imaginaria fazer amizade. Eu tenho amizade com senhores de 80 anos que estudam comigo. E a gente vai debatendo e é muito legal. E quando eu falei com as meninas lá da Unifax que eu ia participar aqui do projeto, o quê? Falei assim, mulher, eu era isso no colégio. E elas jamais imaginavam. Então é legal. Eu tô fazendo contábeis. Sempre foi um sonho desde criança fazer contábeis. Eu sempre me vi sendo contadora. E a gente vai despertando novos desejos. Eu tô com a matéria, que esse semestre, que eu divido matéria com o pessoal de Direito. Então, eu tô tendo um dia que eu tenho só aula sobre Direito e me despertou paixão pelo Direito. E quando eu finalizar a contabilidade, eu quero cursar Direito. E a gente vai conhecendo pessoas incríveis, a gente vai construindo nosso nome, porque a gente tem um nome aqui dentro do CERN, a gente tem que construir um nome fora do CERN. Então, essa vivência que eu tive aqui, essa experiência, eu diria que é uma experiência. Os 3 anos de ensino médio aqui, para mim, foi uma experiência mágica que transformou a minha vida, que me fez mudar pensamentos que eu tinha. Às vezes eu tinha uma mente bem fechadinha, pequenininha, de uma menina que morava no interiorzinho, e eu tô indo para a Feira de Santana, eu tô indo para uma cidade grande, eu tô indo com outro pensamento que o CERN que mudou, que me fez, me construiu uma nova pessoa. E aí agora a gente fica com essa, né? A gente vai ter mais relatos ainda sobre muitos. A gente tem muitos convidados ainda mais para se debater. Convidados maravilhosos. Serra Preta é a terra das mentes brilhantes, viu, gente? E o CERN, então. Agora, assim, a gente tem um grande número de estudantes que fazem faculdades em Feira. Então, tipo assim, a gente vê a evolução. E é uma luta, viu, gente? É babado. Quando eu venho de lá de Feira pra cá, eu chego saiam 5 horas da tarde, só retornam 12 e 1 hora da manhã. E o mais preocupante é que estão propagando a visão de que o estudo não transforma vidas. Gente, como assim? Não, gente. Ó, vamos pegar... Fala igual a minha professora de redação falando da pessoa. Vamos pegar o dedinho e se tocar. Tá se tocando? Meu amor canta, meu amor dança? Não. Então, bora estudar, viu? O estudo ele é uma escolha. E às vezes quem ainda não escolheu estudar de verdade precisa desse toque, dessa virada de chave, precisa de gente como a gente, construindo pensamentos, ajudando a construir pensamentos, porque é uma virada de chave quando você decide, porque quando eu decidi estudar de verdade, mudou minha vida completamente, mudou para melhor. Olha eu aqui. Maria gente aqui. E a vida também, não é só você ficar 100% no estudo, não. A gente sabe que vai ter aquele tempo que a gente tem que curtir um pouquinho. Que nós dá pra viver. Gente, não fiquem só nos estudos, porque não, vocês não vão render. Sério mesmo, conselho. For estudar pro Enem, vestibular, não fique só no estudo, porque não vai render, vocês vão absorver demais. Tudo tem um limite, tudo tem uma norma, um tempo a ser seguido. E eu lembro que Karine falou na formatura, ai, Karine, te amo, na formatura que cada estudante, cada aluno tem o seu tempo, então o meu tempo não é o mesmo tempo de Sabrina e o de Vitor, então cada um tem uma história, cada um tem um caminho a ser seguido, a ser construído. Então, assim, respeite o seu tempo, respeite os seus limites, não saia assim, sabe, desembestado, querendo, não, eu vou aprender, sei lá, em 3 dias, porque você não vai aprender em 3 dias. Então, fique tranquilinho aí, respire fundo, se espareça um pouco, se acalme, tranquilize sua mente que vai dar certo. Agora a gente vai para a nossa perguntinha.
Quem é Eduarda? Vá, responda Não, pode primeiro. responder. Ou então quem é Sabrina? Não, responda primeiro. Responda primeiro que eu não sei falar de mim, não. E eu também. Como a Eduarda falou, é muito fácil falar de pessoas que a gente admira e a gente vai se deixando. Como eu falei, eu era uma menina bem tímida, eu era bem introvertida, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia mostrar quem eu era. Então, Sabrina, ela é uma moça sonhadora, ela é filha do interior. Ai, eu vou chorar. Eu sou muito Permitido. Meu Deus do céu. Eu fico muito orgulhosa da pessoa que eu me tornei. Eu sei que é difícil falar da gente, e ainda mais ficar falando bem de si própria. É muito difícil falar bem. Mas só que eu me tornei uma pessoa que eu jamais me imaginaria tornar. Eu sou uma pessoa que eu me vejo, caso eu tenha uma filha um dia, eu quero que a minha filha seja parecida comigo na forma que eu sou reflexo do esforço do meu pai, da minha mãe, da criação que eu tive com a minha avó, das minhas irmãs. Então eu sou isso aqui, eu começo a rir. Eu sou feliz, Ai, gente, ela é maravilhosa, meu Deus. eu sou feliz, eu me esforço bastante. Eu acho que pra gente conseguir alguma coisa, a gente tem que se esforçar. Cada conquista tem um esforço longo por trás. Às vezes a gente só mostra a parte de a gente conquistando. No meu Instagram eu sempre divulgo, eu sempre mostro tudo que eu vou conquistando, mas eu nunca mostro o corre que tem por trás. Isso. Mas eu sou orgulhosa de mim, eu sou feliz, eu amo uma galera massa e eu me envolvo com as pessoas, com minha família, meus amigos. É legal, eu gosto de mim. E é sobre Ela isso. fala que gosta Eu me sinto uma pessoa legal. lindo. O meu falar que gosta Para dela. você, Tudinha. Ai, gente, eu costumo dizer que eu sou risada. Porque se você... Não, qualquer hora do meu dia, se você me ver, eu vou estar rindo. E tipo assim, tanto é que quando eu cheguei lá na UFES, né, o que eu mais recebi foi assim, véi, você é muito legal. Gente fina demais, ri o tempo todo, deve ser muito feliz. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que tenta ver o lado bom das coisas. Porque a vida já tá muito difícil pra gente ficar pensando só no que é ruim. Vamos dar risada, vamos viver, vamos sorrir, vamos se divertir, aproveitar os momentos bons que a vida tem pra oferecer. Eu sou uma menina que luta muito pelos seus sonhos, meu Deus, eu vou chorar, para. Pode chorar, amiga. Posso estar Que aqui. tem, assim, em sua mente o objetivo de orgulhar os seus pais. Porque meu pai, meu Deus. Ai, meu Deus, vou chorar. Ai, meu Deus. Ai, eu não vou conseguir falar. Calma. Sempre foi muito difícil, assim, para ele conseguir estudar, porque ele teve que trabalhar muito cedo. Então, assim, quando eu paro para refletir e ver o esforço que ele e minha mãe têm para que eu conseguisse, né, encontrar no estudo uma forma de transformar a minha vida, eu falo, meu Deus, eu preciso mudar. Então, assim, o meu combustível são eles. Eu falo, meu Deus, meu pai é lavrador, meu pai não tem um emprego fixo, ele é agricultor. Então, eu vejo nele uma força tão genuína que eu falo assim, eu tenho tudo e eu tô reclamando de quê? Então, eu não posso reclamar, eu tenho que sorrir, eu tenho que lutar, porque eu preciso orgulhar eles. Então, Maria Eduarda é uma menina sonhadora, tem um pouquinho daquela criança que sempre gostou de fazer amizade com todo mundo, que gostou de sorrir, que gostou de se arriscar. E eu acho que é isso. É isso. Ai, meu Deus, chorei. Meu Deus, não. Eu sou muito besta, gente, Não, pra não chorar, precisa pra dar não. risada. Tipo assim, esse apoio da família é essencial. Eu acho que é o começo de tudo. E também deixar essa mensagem também para os pais. Com Porque a certeza, gente gente. sabe também que na maioria das vezes, nós como juventude, também é difícil. Alguns Muito momentos. difícil. E a gente isso. Com a juventude em si, é bem difícil. E a gente precisa do apoio da família. A gente precisa desse apoio. Eu mesmo convivo com situações aqui dentro do CERN, com alguns estudantes que não têm o apoio dos pais. O apoio é Em fundamental, que eu, gente, meu Deus. tipo assim, em que eu me sinto na obrigação de, tipo assim, apoiar a eles. Mostrar a eles que eles não estão sozinhos nessa situação. Eu acho que sem a minha família, acho que eu não seria nada, gente. E a gente sabe Sem a minha família, eu não seria nada. E a gente sabe que isso é o caso de alguns estudantes daqui. Sim, com certeza. E que eu mesmo, enquanto presidente de igreja estudantil, como vice-presidente de entidade, a gente procura fortalecer
procura incentivar eles e mostrar para eles que eles não estão sozinhos nessas. E é como a gente falou também, que estudante representa estudante Com e a certeza. nossa linguagem é a mesma e que nós temos que continuar nessa. Bom, gente, está chegando ao fim do nosso podcast. Eu quero agradecer aqui em diante as meninas por esse convite. A Muito gente que obrigado por estar nos agradece, apoiando a gente que agradece tipo, pela iniciativa. principalmente me apoiando nessa luta. Eu tô acompanhando Quero agradecer também a todo mundo que está nos apoiando nessa luta também. A professora Jane, que é nossa incentivadora. Karine também. Quero aproveitar também e agradecer a Ricardo, que está fazendo a nossa base do nosso podcast. Não, Ricardo é sensacional. Muito obrigado por esse apoio e aguarde os próximos episódios. Como eu falei no começo, esse podcast ele veio para fortalecer a juventude e fortalecer o movimento estudantil. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado, meninas, novamente. A gente que Espero que a gente tenha agradece. amanhã outros encontros Com ainda. certeza, essa vida vai cruzar nossos caminhos ainda em diversos momentos. Foi muito emocionante quando eu e Maria Eduarda, a gente pisou os pés aqui no CERN, a gente viu para Marli, a gente viu para Lucineide, a gente viu Simone, a porteira, a gente foi se abraçando, encontrando colegas, foi muito emocionante. Então eu quero voltar, eu quero retornar. Quero agradecer também o apoio de todos vocês aqui, agradecer também o apoio dos diretores e de alguns coordenadores do município que estão nos apoiando também, o professor Duval, como eu falei, e o professor Lucas. E é isso, meninas. Muito obrigado. Gente. Tchau, Obrigada tchau, por gente. terem Fiquem até a assistido. próxima. É aqui a juventude, impulsionando a juventude. E é isso. Nada sobre nós Agora, sem nós. Vamos dar um tchauzinho, mas ficar massa, né?